Olá, hoje nós continuamos nossa série de estudos sobre a doutrina reformada da aliança dos pactos de Deus. E esse é o 10º estudo nessa série de estudos. E hoje eu vou continuar a discussão sobre as distinções ou divisões que são feitas entre as alianças. A última vez nós ouvimos sobre aliança pré-criação e pós-criação. E a segunda maneira em que os pactos divinos estão divididos é fazer uma distinção entre a aliança de obras e a aliança da graça, alianças pré e pós-queda no pecado. O Palmer Robertson diz que essa distinção possui maior suporte bíblico do que a distinção anterior. Mas, pessoalmente, eu acho que a conclusão dele nesta área tem mais a ver com o fato de que ele era presbiteriano do que com a verdadeira evidência bíblica. Mas é algo que nós podemos debater, que tem sido debatido já há séculos na igreja, no mundo reformado, podemos dizer, questionado até por teólogos presbiterianos como John Murray, e que vamos considerar agora essa distinção. Então, o pacto, o termo pacto de obras, aplica-se ao relacionamento entre Deus e o homem antes da queda no pecado. Enquanto o termo aliança da graça descreve o relacionamento entre Deus e seu povo após a queda. E essa divisão, segundo Robertson, enfatiza adequadamente a necessidade absoluta de reconhecer um relacionamento pré-queda entre Deus e o homem, e fornece também uma estrutura abrangente para unir a totalidade da relação de Deus com o ser humano em seu estado caído. Então, é uma estrutura que une as coisas. Mas o termo pacto de obras sugere que a graça não foi operativa na aliança de obras, no pacto de obras. E talvez o termo aliança de graça pode inferir que as obras não têm lugar na aliança de graça. Mas temos que enfatizar o vínculo criacional entre Deus e o homem era realmente gracioso. E aqueles redimidos em Cristo certamente devem fazer boas obras. Não são opcionais. Como Paulo disse aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua, especificamente a fé que atua pelo amor. Como Tiago disse em Tiago 2, versículo 17, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Portanto, Robertson sugere que os termos aliança de criação e aliança de redenção sejam termos mais apropriados. E pelo menos quanto o termo aliança de obras, eu acho que ele tem razão. Portanto, eu vou citar aqui um artigo publicado na revista canadense das Igrejas Reformadas Canadenses, Clarion é o nome da revista, e esse artigo foi escrito pelo falecido reverendo Klaas Stam, o ministro das Igrejas Reformadas Canadenses. Ele também escreveu um livro sobre a teologia da aliança, a aliança de amor. Ele escreveu esse artigo, que eu vou resumir aqui, em resposta a uma discussão entre pastores das igrejas reformadas, ou oficiais, podemos dizer, das igrejas reformadas canadenses e as igrejas reformadas unidas na América do Norte. Essa discussão aconteceu em 2014, sobre a aliança de obras e a aliança da graça. Stam escreveu, e eu vou parafrasear um pouco em alguns lugares. Ele escreveu assim: entendo que os membros das igrejas reformadas unidas querem preservar o conceito da aliança de obras. É assim: antes da queda, o homem foi chamado para trabalhar e, portanto, merecer a glória eterna. Isso foi a aliança de obras. Mas depois da queda no pecado, havia apenas um caminho da fé e da graça. Isso é a aliança da graça. A aliança de obras desapareceu, mas não exatamente. A chave da questão é, aparentemente,
de novo, é Stam escrevendo aqui, que tinha que haver uma aliança de obras antes da queda, ou que o que Cristo poderia ter cumprido. Porque Cristo foi obediente, cumpriu a aliança de obras. Agora nós podemos ser incluídos numa segunda aliança chamada aliança de graça. Sugerir que não havia aliança de obras seria, no pensamento deles, degradar a obra salvadora de Cristo. Stam continua dizendo: eu não quero degradar o trabalho do nosso Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, me pergunto onde a base bíblica e confessional é para uma aliança de obras antes da queda do pecado. É deduzido do texto, mas não está implícito no texto. Não se encontrará a expressão nas Escrituras ou nas confissões reformadas continentais, as três formas de unidade. Quando uma aliança é mencionada no Antigo e no Novo Testamentos, é a aliança mosaica baseada na lei revelada no Sinai. Esta é a, entre aspas, aliança de obras que nos condena porque não podemos mantê-la. Esta é a aliança cumprida por Cristo para que não mais estejamos debaixo da lei e sim da graça. E ele cita aqui Romanos 6, versículo 14. As boas obras, ele continua, nunca serviram para merecer a vida eterna. Somente Cristo dá a vida por sua justiça e santidade. Portanto, a Escritura afirma, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele continua escrevendo: quero acrescentar a observação de que mesmo antes da queda, o Senhor Jesus foi escolhido como nosso mediador. Também lemos nas Escrituras que nosso Senhor foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Mas também diz, eu tenho uma pergunta. Onde lemos que antes da queda o homem poderia ganhar a salvação? Existem realmente dados bíblicos que exigem que precisamos acreditar que houve um momento de prova antes da queda? Quanto tempo durou esta prova? Deus colocou o homem no Éden para que ele pudesse se mostrar digno de sua vocação ou posição. No jardim, Adão e Eva foram plenamente sustentados como filhos de Deus. O Senhor lhes deu comida e bebida em abundância. Eles foram autorizados a comer livremente da árvore da vida e de todas as árvores, realmente. A única limitação era que eles não comeriam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Este, ele diz, era o trabalho ao qual ele e a sua esposa eram chamados. Não lemos que a vida eterna só seria dada se eles obedecessem. Eles já poderiam comer da árvore da vida. Essa bênção, privilégio, foram retirados explicitamente após a queda no pecado. Então, essa passagem não pode ser usada para defender a existência de uma aliança de obras. A Bíblia não diz que Adão e Eva teriam merecido a vida eterna por suas obras. O Senhor diz que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Isso significa que existe uma única obrigação nessa relação, a saber que Adão e Eva reconhecem o Senhor Deus como soberano. E isto foi dito no início do relacionamento. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O trabalho de Adão e Eva que eles tinham que fazer foi uma tarefa agradável em que eles poderiam servir a Deus. Eles precisavam cultivar o jardim, mas eles também tinham que guardar o jardim. Por que dizer isso se não existia perigo? Então, obviamente, havia perigo. Adão e Eva deveriam guardar esse jardim do mal. Eu posso sugerir, Stam diz, que o Senhor informou Adão e Eva sobre os tristes acontecimentos que levaram o dragão a ser jogado
na terra. Seria estranho dizer que o jardim tinha que ser guardado e não lhe contar sobre o inimigo que certamente viria. Eu não acho, Stam diz, eu não acho que Adão e Eva eram pessoas que não tinham ideia alguma do que estavam enfrentando. E o reverendo Stam continua nesse artigo em seguinte, dizendo: para dizer sucintamente, Adão e Eva receberam infinitas abundâncias para que Deus recebesse obediência constante. Esta é a essência de uma aliança. Eu dou tudo a vocês e vocês me dão tudo. Como em cada aliança, o iniciador da aliança estabelece as regras e a segunda parte da aliança aceita essas regras. Continua sendo uma aliança ao longo das épocas que se seguem. Foi assim que Deus desejou viver com seus filhos. Mas por que Deus entraria em tal relacionamento com Adão e Eva? Porque ele os amava como a sua criatura. Deus os criou para que eles vivessem por ele. Não há outra razão pela qual Deus daria tais bênçãos a um homem e a uma mulher. Deus fez essa aliança e ele também aguardou. Foi feito para permanecer como uma aliança eterna. Então existe uma aliança de amor eterna. Não leio nada, Stam diz, sobre uma aliança de obras. Cristo não se tornou nosso Salvador porque nós quebramos a aliança de obras, rompemos a aliança de amor e Cristo imediatamente foi proclamado como Cordeiro sem defeito. Vemos a extensão da nossa depravação mais clara quando percebemos que o pecado é uma quebra da aliança de amor. Encontramos, Stam continua, esta aliança de obras nos padrões de Westminster. Primeiro, há uma aliança de obras antes da queda, pela qual o homem pode merecer a vida. E segundo, há uma aliança de graça após a queda, em que Deus oferece livremente a vida e a salvação em Jesus Cristo. Parece bom, mas não encontramos em nenhuma parte da Escritura a evidência para esta primeira aliança, uma aliança de obras. As igrejas reformadas canadenses chamaram essa abordagem a aliança de uma divergência. Agora ele está falando sobre essa discussão entre essas duas confederações de igrejas, uma divergência entre esses dois grupos, que precisava de mais discussão. Mas essas igrejas não intimaram que os padrões de Westminster foram errados. Isso nunca impediu as igrejas reformadas canadenses de aceitar igrejas presbiterianas como igrejas irmãs, apesar dessas divergências. Mas Stam procede a perguntar: isso é realmente importante? Às vezes, questões doutrinárias são muito complexas, e é verdade. Mas, aparentemente, é importante ter um colóquio sobre essa questão num sínodo. Ele estava respondendo naquele contexto. Mas ele continua dizendo: há algo mais precioso em jogo aqui. Deus nos ama como um pai ama seus filhos. Ele entrou num relacionamento conosco que foi assegurado em Cristo, mesmo antes de sermos criados. O esforço da nossa vida deve ser que respondamos a esse amor, encontremos alegria nesse maravilhoso relacionamento e caminhemos em boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Existe uma aliança e é a aliança do amor de Deus. E alguns disseram que a aliança de Deus é feita apenas com os eleitos. É errado, Stam diz. A aliança de amor é feita com os crentes e a sua semente, a sua descendência. E às vezes fica claro que nem todos os que são de Israel são verdadeiramente Israel. Romanos 9, versículo 6, que já citamos anteriormente. Ainda assim, todos os filhos da aliança têm uma obrigação de amar a Deus e servi-lo. A regeneração e a fé são necessárias não como condições, mas como obrigações. As pessoas às vezes pensam que têm o direito de romper com Deus e com sua igreja. Ou, para falar em termos da aliança de Deus, eu nunca pedi essa aliança e eu realmente nunca queria isso. Alguém, ele diz, até acrescentou: eu nunca pedi para ser batizado tampouco. Ou
Eu ouço que alguém diz, bem, eu professei a minha fé publicamente, mas não quis fazer isso. Eu só fiz porque era esperado de mim. Parece, Stan diz, difícil e honesto, mas eu acho bastante patético. Deus não se sente magoado com as nossas patéticas proezas. Podemos quebrar a aliança, mas ainda existe. Deus nos chama de volta a essa aliança em Cristo. Se não ouvimos, devemos ler o sermão de Jonathan Edwards sobre os pecadores nas mãos do Deus irado. E para concluir, o reverendo Stan escreve: na aliança, Deus nos mantém em sua palavra. Suas promessas são verdadeiras e permanecem verdadeiras. Portanto, devemos permanecer fiéis a Deus. A aliança não é um contrato, mas sim um relacionamento. O relacionamento precisa crescer. Pode ter nesse relacionamento bons momentos e momentos maus. É uma realidade viva, um relacionamento vivo e dinâmico. Deus entrou nesse relacionamento com Adão e Eva bem antes da queda. E após a queda ficou claro que essa aliança de amor só poderia ser recuperado por meio da obra redentora de Cristo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos pensar nessa distinção, da mesma maneira em que nós pensamos na primeira distinção que nós já examinamos. A primeira pergunta: uma vez que nós, nas igrejas reformadas, subscrevemos as três formas de unidade e não aos padrões de Westminster, dado nosso confessionalismo, para assim dizer, nós precisamos manter a existência da aliança de obras para permanecermos confessionais, fiéis às nossas confissões? A resposta a essa pergunta é não. E como o reverendo Stam escreveu, não encontramos esse conceito nas nossas confissões. Então não podemos dizer que precisamos manter essa distinção para permanecer fiéis às confissões reformadas, às três formas de unidade. Então há divergências, sim. Há diferenças de opinião, sim. Há entendimentos diferentes, sim. Mas são divergências dentro dos limites das confissões. A segunda pergunta é: nós perdemos algo? Se negamos a existência da aliança de obras, estamos perdendo o cerne do evangelho? Se não mantemos a realidade desta aliança? Eu concordo com o reverendo Stan e outros, e eu digo não. Mas a terceira pergunta é esta, e de novo, realmente essa pergunta é a pergunta mais importante, é a pergunta fundamental. As Escrituras exigem essa doutrina? Encontramos essa aliança de obras, diretamente nas páginas da Escritura, da Palavra de Deus? Podemos dizer que os verdadeiros crentes reformados podem discordar sobre esse assunto e permanecerem irmãos em plena comunhão? Eu concordo com o reverendo Stan, que não encontramos diretamente essa doutrina. Talvez há implicações que pessoas encontram, mas o ensino em si não encontramos. E eu diria sim, podemos discordar sobre esses assuntos, podemos discutir, podemos debater e ainda podemos permanecer irmãos em plena comunhão uns com os outros. E temos que oferecer essa graça aos outros e receber essa graça no relacionamento. Porque sempre vai haver essas divergências dentro dos limites da fé reformada. Agora, para terminar, eu sei que esse estudo já é um pouco longo em comparação com os outros, mas eu quis trabalhar com aquele artigo plenamente e diretamente e não dividir esse estudo em duas partes. Mas para terminar, brevemente, vamos falar sobre uma outra distinção entre as alianças. Falamos sobre alianças pré-criação, pós-criação, pré-queda e pós-queda. E agora nós vamos falar brevemente sobre uma distinção, uma divisão que não é muito controvertida. É a distinção entre a antiga aliança e a nova. E essa terceira distinção é uma distinção, podemos dizer, dentro da assim chamada aliança da graça. O relacionamento de Deus com o homem antes de Cristo é chamado de antiga aliança.
enquanto seu vínculo com o ser humano após Cristo é chamado de nova aliança. Esta distinção se torna proeminente nas cartas do Novo Testamento aos Hebreus e aos Gálatas, especificamente. De uma perspectiva, existe uma antítese absoluta entre as épocas da história antes e depois da vinda de Cristo. E lemos isso em Gálatas capítulo 3, 23 a 25. A carta de Paulo aos Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, nesse sentido, há uma antítese absoluta entre a antiga aliança e a nova. Mas, por outro lado, como nós já ouvimos, há essa continuidade. O único caminho de salvação sempre esteve presente ao longo da antiga aliança e da nova. Gálatas 3 também, versículos 8 e 9, onde lemos: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Para concluir, a diversidade existe nas várias administrações dos pactos de Deus. Mas dentro dessa diversidade, Deus sempre tinha um único propósito: criar um povo para este propósito, que é repetido 3 vezes no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Nunca devemos esquecer esse propósito gracioso de Deus e a importância dessa doutrina da aliança, do pacto, que é muito mais do que uma coisa, um assunto teológico para debater, mas guia e forma as nossas vidas. Até a próxima vez.